pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos dando início a mais um episódio do Parabolando Podcast, não é não, Pastor Salomão? Seja bem-vindo mais uma vez. Isso aí. E você também é muito bem-vindo. Eu não sei onde você está, mas eu tenho certeza que quando esse episódio você tiver a oportunidade de ouvi-lo ou assisti-lo, vai ser bênção para você, com certeza. Pastor, semana passada, né, no nosso episódio anterior, nós falamos aqui sobre um sorteio de uma caneca, né? Se nós tivéssemos atingido 50 likes, né? No nosso último vídeo, né? Que foi A Justiça Começa no Coração. Mas chegamos no 27. Mais longe já tivemos, mas continuamos, né, com a nossa promessa. Se nesse vídeo agora, que é o Quando a Omissão Vira Pecado, nós vamos com certeza, né, sortear entre os likes 50. E também se você puder fazer o seu comentário, com certeza faça. Um likezinho, ó, fazer assim, ó. Nós tivemos quase 300 views, passou quase 300 visualizações e tivemos 27 likes. Olha só, né? É interessante, né? Saúde, pastor, saúde. Perdão. Essa semana você estava meio gripado, né, não? É, eu passei um perrenguezinho essa semana. Mas tá tudo bem, né? Graças a Deus já tô melhor. Ah, tá. Isso é bom. É isso aí, tá bom? E se por acaso... Acho que foi a mudança de temperatura brusca, né? Ah, tá. Ó, mas, ó, se o pastor, por acaso, ele der uma tossidinha aí, você, ó... Tá bom? Dá uma... Releva aí, por favor. Por favor, dá um crédito aí, tá bom? É isso aí, pessoal. Então, não deixe de compartilhar o nosso podcast, tá? E dá o seu like, rapaz. Você vai nos ajudar. A plataforma entende que é um conteúdo bom e vai passar para mais pessoas, né? É um algoritmo, né? O algoritmo tá aí, replica. Sim, com certeza, né? À medida que você dá o like, à medida que você clica, né? No canal, né? À medida que você interage. Então... A rede, olha, veja bem, a rede não é individual, a rede é social. Exatamente. Tá bom, pessoal? Então hoje nós estamos aí com Quando a Omissão Vira Pecado. Rapaz, será que tá tendo alguém omisso? De repente eu posso estar sendo omisso, né? Talvez o senhor também, você que está nos ouvindo, de repente você pode estar omisso em alguma situação que você está vendo, seja na sua família, seja no próprio casamento, né? Que para quem é casado, seja no seu companheiro, com um companheiro de trabalho, você pode estar vendo alguma coisa e você fica, não vou me envolver com isso não vou falar nada, isso vai sobrar para mim, tá? Olha, eu quero dizer para você que, biblicamente falando, nós temos vários exemplos, né, do que a omissão causou, né, e hoje vamos falar um pouquinho sobre isso, a omissão. Inclusive tem uma pessoa que todos nós conhecemos, que é o rei Davi. Ele se omitiu, né? Assim. Isso gerou problemas gravíssimos na família dele, né? O caso do rei Davi foi uma omissão com o próprio filho, né? Sim. Então, no caso lá de Absalão, que havia matou um irmão, né? Por causa de problemas que aconteceram na família. Sim. E o rei, quando precisava conversar com o filho e disciplinar o filho, ainda Sim. que fosse, ele preferiu não ver o filho, né? Ele fez uma espécie de exílio, né, com o filho, né? Deixou ele lá em Jerusalém, mas na casa dele, sem ver a face do rei. E isso perdurou 3 anos, né? 3 anos? Nossa, exatamente. É muito tempo para pensar, hein? Então, isso gerou um grande problema, porque Absalão se sentiu rejeitado pelo pai, né? Sim. Então, aquela omissão gerou um problema muito grande para o rei Davi, que acabou culminando na morte de Absalão também, né? Sei. Uau. Então, a omissão para o cristão, ela não é uma opção. Sim. É preciso ficar bem claro aqui. Então esse negócio de neutralidade, então... Não existe. O cristão, ele não pode ser neutro, ele não pode ser omisso, ele precisa se posicionar como filho de Deus, como crente, como Sim. imitador de Cristo. Uhum. Quando isso aí, a gente vê desde o Gênesis até Apocalipse, a gente vê a Bíblia trazendo para nós a nossa responsabilidade como filhos de Deus, como servos de Cristo, como cristãos. Sim. Lá em Gênesis a gente vê a questão de Abel e Caim. Sim. A gente vê Deus perguntando para Caim, né? Sim. Onde está o teu irmão? Sim.
mesmo depois de Caim havê-lo matado. Mas Deus, por que Deus faz aquela pergunta para Caim? Deus estava mostrando... Se posicione, né? Mostrando com aquilo o seguinte, olha, você é corresponsável por aqueles que estão ao seu redor. Você é corresponsável pelo seu irmão. Então, às vezes, a gente acha, eu não sou cuidador, a gente pensa... Como ele falou, né? Tem um pensamento, né? Já crescido, né? Como de Caim, né? A gente fala, eu não sou guarda do meu irmão, eu não sou cuidador do meu irmão. Ou, às vezes, você não coloca nesse sentido, sim, mas você fala assim, eu não vou me envolver na vida do fulano de tal, ele que resolve os problemas dele. E não é assim que a Bíblia ensina, né? Sim. A Bíblia ensina que nós somos seres sociáveis, né? O senhor já falou aí sobre rede social, né? O ser humano é social. Ele é um ser sociável e mais, Deus nos colocou como tutores uns dos outros. Sim. Então, Provérbios deixa isso claro. Suportai-vos. Isso é a mutualidade cristã. Não é suportar de não aguentar, não, gente. É suportar que eu estou dizendo. De ser suporte, né? De carregar, isso. Exatamente. É de você carregar o outro. Paulo trata disso na carta aos Gálatas, sim, né? Paulo fala lá, levai as cargas uns dos outros, né? Porque Paulo ele entendia muito bem que tem um momento da vida que você precisa estar junto do outro. Uau. Porque a carga do outro pode ficar, em momentos da caminhada, ela fica extremamente pesada para ele levar sozinho. Então ele precisa de um ombro amigo, ele precisa de alguém para dar suporte para ele. E de igual modo, o Provérbios ele vai dizer que na multidão de conselhos há sabedoria. Sim. Então, muitas vezes as pessoas não precisam que você as carregue, mas elas precisam de um conselho, elas precisam de uma palavra. Provérbios também vai dizer que o homem, como o ferro se afia com ferro, assim o homem ao seu amigo. Sim. Ou seja, é relacionamento. É relacionamento, exatamente. Então, diante de tudo isso, diante de todas essas evidências e mais algumas que nós vamos pontuar aqui, sim, no desenvolver da nossa conversa, a gente percebe que nós temos uma obrigação, nós temos um dever para com aqueles que estão ao nosso redor e para com a nossa sociedade, né? Para com a nossa geração, né? Lá em Atos fala que Davi, ele serviu a sua geração. Uau. Então, assim, Deus nos levanta... José serviu a José? Sim, no tempo que nós vivemos, Deus nos levanta para quê? Para que a gente sirva a nossa geração, para que a gente tenha uma palavra, para que a gente tenha uma resposta. Porque, afinal de contas, nós somos servos do Deus Altíssimo que tem a resposta para todas as questões sim, das pessoas, né? Então, quando a gente se cala diante de alguma questão, de alguma situação, sim, isso pode se tornar um pecado, né? Via de regra, isso se torna um pecado. É um pecado. Porque escrito, né? Nós podemos ter uma palavra que vai solucionar, que vai animar, que vai transformar a vida das pessoas. Mudar o caminho, Mudar o caminho. Mudar o caminho. E com isso a gente se cala, quer dizer, uma pessoa pode ir para o abismo, pode perder a salvação, pode perder uma oportunidade na vida, sim, porque você não teve a coragem, não quis se envolver, né? Você não quis se envolver. Se posicionar e ficar praticamente na linha de frente, né? Como diz o outro, né? Exatamente. Então, a gente precisa estar atento, né? Precisa estar atento. Eu lembro aqui, se você me permite contar um caso acontecido há um tempo atrás, rapidamente. Sim. Eu estava descendo do meu escritório, ficava no segundo andar, e na porta do prédio me deparei com um conhecido que tinha escritório também no mesmo prédio, amigo de longa data,
E ele estava conversando com uma terceira pessoa que eu não conhecia. E eu parei um pouquinho, cumprimentando os dois e tal. E acabou que naquela conversa, essa pessoa perguntou para esse amigo meu: você não tem uma pessoa para me indicar? Estou precisando de alguém para trabalhar no meu escritório. E aí eu já estava, né, inserido na conversa. Esse meu amigo falou assim: não tô lembrando de ninguém agora. Eu fui e falei com ele: olha, eu tenho uma pessoa, se você me permitir, pessoa de minha confiança. E era um rapaz da nossa igreja que tinha, na reunião de oração nossa, ele expôs que estava precisando de um trabalho, precisando de um emprego. E ele estava mais ou menos encaminhado na mesma área que o rapaz precisava. Então eu falei com ele: se você me permite, eu tenho uma pessoa que pode assumir essa vaga sua. Sim. Ele falou assim: então peça ele para me procurar, meu número é tal, me deu o número e tal. E eu, então, comuniquei ao rapaz da nossa igreja, o nosso irmão lá. E ele conseguiu a vaga de emprego. Deu certo? Deu certo. Cresceu naquela empresa, aprendeu, desenvolveu e assim, alcançou uma boa posição naquela empresa. Então, assim, é o que nós estamos falando aqui, né? Se eu não me envolvesse naquele assunto, se eu não falasse... Eu vou deixar quieto, né? Exatamente. Quer dizer, eu poderia ter... essa vaga não seria viabilizada para aquele irmão. E foi bênção na vida dele. O senhor foi o facilitador, né? Então, assim, uma palavra, sabe? Uma palavra, às vezes, que você fala, uma palavra que você coloca, você, de repente, abre portas para outras pessoas. E dessa forma, muitas outras coisas, né? Que a gente poderia citar. Sim. Na vida pastoral, né? De uma palavra que você deu para alguém, que aquilo mudou a vida da pessoa, né? De repente, você que está ouvindo aí, você está passando por uma situação que alguém que você conhece precisa de uma palavra. Você tem uma palavra, né? A pessoa fala: eu não sei pregar, eu não sei falar direito. Mas se você sabe um versículo bíblico de cor, tá? Você pode ter certeza que isso pode salvar uma vida. Exato. Pode mudar a direção da pessoa naquele dia. Isso, é verdade. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Pode mudar a vida de alguém. Exatamente. Muda a vida de muitos, com certeza. De repente, uma pessoa que você está ouvindo, que está precisando de uma palavra amiga, com certeza você tem essa palavra, né? Não é verdade? Exatamente. Eu gostaria de ler aqui, então, para a gente meditar, Provérbios 31, 8 e 9. Sim. Olha só o que vai dizer Provérbios 31, o 8 e o 9. Na nova versão... Transformadora? Ou NVI? A NVI, Tá certo. nova versão internacional. Ele fala assim: erga a voz em favor dos que não podem defender-se. Seja o defensor de todos os desamparados. Erga a voz e julgue com justiça. Defenda o direito dos pobres e dos necessitados. Aqui na minha versão, aqui no versículo 9, começa assim: abre a boca. Literalmente, bem direto o assunto. É exatamente aqui. Isso, né? É aquilo que nós estamos dizendo. A gente precisa ser essa voz, né? Essa voz profética, né? Na nossa geração. A gente precisa, de fato, erguer a voz para muitas vezes pessoas que não têm condição de erguer a voz. Pessoas que estão tão debilitadas diante de tantos problemas que elas não têm condição de defender-se a si mesmo de alguma situação, de algum problema, de alguma dificuldade. Seja ela física, seja financeira, seja emocional. Exato, né? Exatamente. Então, se você tem essa capacidade, se você tem esse poder de erguer a sua voz não faz, não economiza. Você está pecando nisso, né? A Bíblia deixa isso bem claro. Nós vamos chegar lá agora há pouco. Sim. Na terceira citação bíblica nossa aqui. Sei. Então, o sábio de Provérbios está falando aqui que a gente precisa erguer a voz com justiça. Com justiça. Um tempo que a gente está vivendo, né, pastor? De aquilo que nós falamos no último episódio, né? Sim. A justiça grita pela rua, né? A situação do mundo inteiro, né? Nós vimos a
ao redor do mundo, né? Essas últimas semanas, né? Tem sido muito pesadas, tem sido né? pesadas, exatamente. Tem sido pesados, conflitos e generalizados e as pessoas, assim... A falta de amor. Falta de amor terrível, né? Sim. Aquele Mateus 24 lá, o capítulo 24 de Mateus, né? Jesus falando que aqueles tempos finais ali, já está muitos daqueles sinais acontecendo nos nossos dias, né? Sim, com certeza, não tem nem dúvida. A brutalidade das pessoas umas com as outras, né? Tá uma coisa assim, realmente... Tá ficando muito aparente, né? Tá tipo como uma flor que eu vejo, né? Que ela tá parada, né? Você não tá vendo, mas de repente está acontecendo alguma coisa que está desabrochando, sim, né? E tá aparecendo muita coisa estranha, muita coisa esquisita que tá realmente assim... E são imagens, né, agressivas, né, que abatem a gente, não é, pastor? Exatamente. Aquelas que hoje qualquer coisa todo mundo vê, todo mundo, né? Hoje o mundo globalizado aí pelas redes sociais, né, pela facilidade da comunicação. Sim. Então acontece uma coisa, né, do outro lado do mundo, a gente já fica sabendo quase que instantaneamente, né? Sim. Uhum. E então a gente tem visto isso ao redor do mundo, né? E aí, mais uma coisa que também tem acontecido, a quantidade de informações terríveis que tem chegado minuto após minuto, isso tem causado também uma certa frieza, porque você vai se acostumando a ver... O endurecimento, né, do coração, a insensibilidade. Sabe aquele negócio? Não, isso é assim mesmo. Sabe esse negócio de isso é assim mesmo? Exato. Tá? É uma coisa muito terrível. Você vê o que está acontecendo, isso, o amor de muitos, no caso, vai esfriar. Esfriando, por quê? né? Porque não sente mais, né? O coração fica duro, né? Fica insensível, né? Não, deixa pra lá isso aí, não. A vida que segue. Exatamente. Esse negócio de vida que segue tá aí, né? Gente passando por situações, né? Agora há pouco a gente estava até conversando sobre pessoas, né, que têm sido abandonadas, né? Que têm sido deixadas para trás em relação ao relacionamento, né? Homens que se vão, né, que deixam suas famílias à mercê, né, à mercê de situações que, como é que eu diria, quando um homem sai de casa, né, que nós estamos tendo um problema muito difícil nesse momento que a gente está vivendo em relação à sociedade, a questão da responsabilidade do homem, ela está sendo mudada, né, o foco, né, do homem está sendo mudado, aí o que acontece? Muitas famílias têm sido afetadas, né, pela falta da presença masculina, né, e isso tem gerado fragilidade, tanto no sexo feminino, né, no caso a mulher, e assim como também nos filhos, aqueles que estão ao redor. Essa questão da omissão. E aí, né, nós que estamos do lado, de repente, essa pessoa que se foi, porque raramente uma mulher abandona seu lar, né, na grande maioria é o homem que abandona, né, que é a questão do sustento, a questão da proteção, da força, né, porque numa guerra, quando se chega numa guerra, quem é o primeiro que vai morrer na casa? Né? Numa casa que vai ser invadida? É o homem. Porque ali, pronto, matou o homem e acabou. Né? Porque aí já eles vão ficar à mercê. Né? Se é órfão... Desestabiliza, né? Desestabiliza o ambiente. É uma coluna que é tirada. Tá? Exato. Então, isso tem sido coisas muito terríveis. E essa questão da omissão aí, né, é mais difícil ainda, porque você sabe, você conhece, você sabe muitas vezes onde está o problema e simplesmente está aqui. Se faz ao contrário do que está escrito no Provérbios, você fecha a boca. E sendo que a palavra diz, abre a boca. Como está escrito, abre a boca que eu encherei. Fala, não sei falar, não sei isso, não sei aquilo. E nessa, como é que eu diria, afirmação da sua incapacidade, como Moisés, né? Como o próprio... Ezequiel, como Jeremias, né, que foram chamados por um ministério, né, e se colocaram como Gideão, enfim, você pode citar muita gente que, vários, né? Que recebeu, né, uma missão, né, e a nossa missão, como homem e mulher de Deus que conhece a palavra, que conhece, e o que a gente faz? Você simplesmente, você fecha a sua boca, quer dizer, vai ficar empanzinado com a sua sabedoria, com o seu conhecimento, e não coloca em prática, né? Exatamente. Não apenas ouvintes, e sim praticantes. Praticantes, né? Uhum. O outro texto que eu gostaria de citar, Ezequiel 3:18. Sim. Deus fala assim pro profeta. Vou ler o 17 também. Sim. Filho do homem, Deus falando para Ezequiel, né, o profeta.
Disse ele: eu o fiz sentinela para a nação de Israel, por isso ouça a palavra que digo e leve a eles a minha advertência. Quando eu disser a um ímpio que ele vai morrer, e você não o advertir, nem lhe falar para dissuadi-lo de seus maus caminhos, olha aí, e salvar a vida dele, sim, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade. Uau. Para mim, porém, você será responsável pela morte dele. Meu Deus. O 19 também. Uai, é forte, hein, pastor, esse negócio aí, hein? Meu Deus. Se, porém, você advertir o ímpio e ele não se desviar de sua impiedade ou dos seus maus caminhos, ele morrerá por sua iniquidade, mas você estará livre dessa culpa. Uau. Tá vendo aí a culpa da omissão que nós estamos falando aqui, né? Sim. A omissão, o pecado da omissão. Deus, é claro que isso aqui é uma palavra direcionada para um profeta, Sim, é específico para o profeta Ezequiel. Sim. Mas uma pessoa que conhece a verdade, alguém que conhece a Bíblia, alguém que se diz cristão, ele tem também a obrigação, o dever de comunicar essa palavra àqueles que não conhecem ainda a palavra. Às vezes a pessoa está num caminho errado, você está vendo que aquele caminho vai dar ruim para aquela pessoa. Sim. E de repente você não alerta aquela pessoa, você não fala, não dá uma palavra para ela dizendo: olha, você precisa mudar esse caminho, porque isso vai acabar mal. Então, é a nossa responsabilidade como discípulos de Cristo. Jesus falou para os discípulos lá em Mateus 5, 33, se não me falha a memória, ele falou assim: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Mateus capítulo 5. Se vocês não iluminarem, se o sal não salgar, se a luz for colocada debaixo de um balaio, né, de um cesto, sim, não vai servir para nada. Então, Jesus deixou essa responsabilidade para nós, como discípulos dele, de ser sal e ser luz do mundo. Então, são dois elementos que fazem a diferença, né? É verdade. Imagina a comida sem sal, você percebe imediatamente. Imagina um quarto escuro, sem luz, você clica no interruptor e a luz ilumina todo aquele quarto. É vida, né? É vida. Então, como discípulos de Jesus, nós somos chamados a fazer a diferença. Não deixa a lâmpada... A ter uma palavra, né? A iluminar o caminho. Mostrar o caminho, né? A palavra é o caminho. A palavra de Deus, exatamente. Luz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Assim como Deus dá essa ordem, né, severa para o profeta, e ele diz para ele: olha, se eu te falar e você não avisar, sim, aquela pessoa vai morrer no engano, mas eu vou cobrar de você a vida daquela pessoa. Uau. Fala aí, pastor, o que Tiago nos fala aí? A palavra aí, quando fala Tiago, para a gente, como diz o outro, fechar com chave de ouro essa palavra de hoje, sobre a omissão. Tiago 4,17, olha só o que esse Tiago aqui, o irmão de Jesus, né? Apóstolo. Tiago menor que fala? Tiago 4,17, ele fala assim: portanto, pensem nisto, quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Isso aqui não precisa de interpretação, né? É muito claro, né? É o que está escrito aqui. Eu sei o que eu tenho que fazer. Quem sabe que tem que fazer o bem e não faz, está cometendo pecado. Simples, né? Simples e direto, né? Aqui não tem grego, não tem... Não precisa, não precisa de ir nos originais, né? Não. Então é um versículo direto, né? Para gerar realmente inquietação na gente, né? Sim. Então a gente conhece a palavra, conhece a verdade bíblica, né? Conhece Jesus. Jesus é a verdade, né? É mais do que uma teoria, né?
mais do que um conceito, Jesus é uma pessoa, né? A verdade é uma pessoa, né? Então, a gente que é cristão e que conhece a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós temos o dever de comunicar isso com as pessoas que estão ao nosso redor, né? Então, a pergunta hoje seria essa, né? Eu tenho sido omisso, né? Eu tenho conhecimento, eu tenho informação, né? Eu tenho vivido, mas eu não tenho colocado em prática o que eu sei, né? Apenas eu sei. Porque você só sabe se você faz. Se você não faz, será que você sabe mesmo? Então é uma chamada para nós, é um alerta nesse momento que nós estamos vivendo de tantas injustiças, né? Ao redor do mundo, ao redor do país em que vivemos e do país onde nós nascemos. E muitas vezes nós nos calamos pelo medo, tá? Não querer se envolver, não querer ter problema, não querer assumir riscos, né? Não querer assumir riscos, tá? Exato, às vezes é mais fácil, né? É mais fácil, né? A omissão é mais fácil. É mais fácil, é o né? caminho mais fácil. Não me envolvo, fico na minha. Fico na minha, tá? Isso. E aí não é, às vezes penso que não é problema meu, Não, não é responsabilidade minha. Olha, é muito fácil. Se não tem intimidade, não tem problema. Por exemplo, de você conhecer alguém, né? Por exemplo, se eu não conheço o pastor, né? Se eu apenas estou aqui nesse podcast, como a gente está conversando aqui, batendo papo, e daqui a gente sai daqui e pronto. Nós vamos estar aqui só na próxima segunda-feira, né? No nosso episódio que vai estar ao ar. E pronto. Então, eu não conheço, eu só estou apenas um participante na sua vida, né? Eu não sou um componente da sua vida. Porque quanto mais você conhece, é natural que você sofre. Por quê? Enquanto você não conhece, você não tem relacionamento, você não tem intimidade para conhecer as partes difíceis que a pessoa tem, os defeitos que ela tem. Por isso que muitas pessoas se omitem, né? Porque ela só quer ver o quê? Só a qualidade. Ela não quer conviver com as dificuldades, os defeitos que nós temos. Esse é o ponto da questão da omissão. Porque você fica quieto. Que você não quer se envolver, porque quanto mais envolvimento, mais situações podem aparecer, é óbvio, Sim. né? Ok? As complicações surgem, né? Sim, é natural, é. Mas, exato, foi para isso que nós fomos chamados, né? Para nos ajudar mutuamente, né? O dever da mutualidade cristã, né? Paulo trata disso em várias cartas, né? Com certeza. Orai uns pelos outros, exortai-vos uns aos outros, consolai uns aos outros. Porque, por exemplo, então, falando em relação à omissão, né? Paulo estava preso, né? O que um camarada que está preso, ele vai escrever carta para alguém? Pô, eu estou preso, tá? Eu vou ficar na minha, né? Porque, gente, preso com certeza é uma coisa terrível você ficar. E Paulo estava preso. Mas nesse momento que ele estava preso, ele o quê? Ele não estava onde ele queria, na situação que ele estava, com certeza ele não estava comendo o que ele gostaria de comer, não estava dormindo onde ele gostaria de dormir, mas ele não foi omisso, ele continuou o quê? Escrevendo, continuou passando, né? E do que ele estava recebendo, ele passou, que foi a palavra. Ele aproveitou o tempo, né? Sim, o que ele escreve lá na carta aos Efésios, né? Sim. Remindo o tempo porque os dias são maus. Pois é, ué. Ou seja, remindo o tempo ali tem o sentido de aproveitar as oportunidades. Sim, ué. Então, Paulo, ele aproveitava as oportunidades, né? Estando preso ou solto, ele não deixava de compartilhar não pega essa oportunidade, o evangelho, compartilhar a palavra de Deus. E ele, com isso, ele alcançava muitas pessoas, né? Exato. Uma das cartas dele, ele diz que a guarda do palácio, né? Do imperador, sim, ela já estava toda conhecendo a palavra de Deus, porque ele compartilhava a palavra com aqueles guardas que ficavam protegendo, guardando a cela dele. Ah, bom, então. Então, a gente precisa ter mais coragem, né, para compartilhar a palavra, para não nos omitir diante das situações que se apresentam diante de nós. Tá bom. Muito bem, pessoal. Então, estamos quase no finalzinho do nosso Parabolando Podcast. Olha, questão da omissão, tá?
Por exemplo, eu tenho a oportunidade, tá indo bem direto ao assunto, nós temos aí muitas pessoas que nos assistem, nos ouvem, compartilhe o programa, compartilhe o nosso episódio, porque eu tenho certeza que vai edificar muitas pessoas, Sim, não é verdade? É um bom caminho, né, para você. Exatamente, para você divulgar a palavra do Senhor, que é, né? Compartilha, seu Senhor, compartilha, dá o seu joinha, dá o seu like, que, né, com certeza nós vamos ter surpresas aí, tá bom? Pastor, considerações finais, né, para a turma que nos ouve e nos assistem. Estamos já no finalzinho aqui do nosso episódio de hoje, quando a omissão vira pecado. É isso mesmo, é pecado mesmo. É isso aí, é preciso ter coragem profética, né, para dizer o que é certo. Principalmente no tempo que nós vivemos. A gente sabe que é um tempo de cancelamento, de reputações, mas a gente não pode deixar de falar aquilo que é correto, né? A gente não pode deixar de falar aquilo que é certo, aquela que é a verdade, que é a palavra de Deus, que é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então, compartilhe essa palavra com alguém, compartilhe a palavra de Deus com alguém, aconselhe alguém, seja um instrumento de bênção na vida de alguém. Foi para isso que Deus nos chamou, para sermos bênção, né, na vida uns dos outros. Beleza. Semana que vem nós vamos falar de sal e luz, viu, pastor? Você pode ficar tranquilo. É isso aí. Vamos entrar no sal e na luz, que é coisa muito importante para nós, tá bom? Nos vemos até o próximo episódio do Parabolando Podcast. Muito obrigado por tudo, por você estar conosco, aonde você estiver. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, até mais.